Será que vai ficar caindo e voltando, Mila? Foi. Hã? Foi. Iniciando a live, mais uma vez. Estamos aqui. Pausado. Pausado devido à baixa qualidade. Estou iniciando o vídeo aqui diretamente de Gravatar. Hoje estamos iniciando aqui mais uma live. Deixa eu ver se já tem alguém aí. Não tem ninguém ainda na live, mas vamos começar. Começando mais uma vez aqui, uma live na minha vida que teve que ter realmente um momento de superação. Para quem não me conhece, eu sou professor de educação física de formação e na época de estudante eu iniciei o curso de educação física depois de fazer vestibular. E fiz o vestibular e eu treinava atletismo na época, de atletismo. E na faculdade eu consegui ser monitor da cadeira de atletismo e dei um curso de férias de atletismo, mas realmente não foi uma área que eu consegui arrumar emprego, nem nenhum estágio depois de formado. E antes de me formar, eu iniciei a minha vida nas academias. Eu fui fazer um estágio numa academia. Era uma das melhores academias de Pernambuco. E eu iniciei o meu estágio na área de musculação. E era uma das maiores academias que tinha em Recife. E eu iniciei na musculação. E no meu primeiro dia de aula, quando eu estava iniciando a musculação, eu vi uma aula de ginástica. E eu fiquei... Alô. Continua. E do professor. E eu fiquei deslumbrado. Eu achei a coisa mais... E eu vi aquilo e quis aquilo para mim. Eu digo, meu irmão, eu vou ser professor de ginástica. Eu vi aquilo e sonhei comigo dando aula de ginástica. E diante daquela situação, eu continuei dando o curso fazendo estágio na musculação e sempre eu assistia às aulas de ginástica. E tinha um horário da tarde, de meio-dia, que ia um pessoal, e esse pessoal fazia aula de musculação. Mas aí eu comecei a fazer um aquecimento com eles na sala de ginástica, que era ao lado da sala de musculação. E daí eu começava a botar as músicas e fazia o que o professor fazia, porque eu realmente eu queria aquilo para mim. Então eu comecei a dar umas aulas pequenas com 4 pessoas só. Era o pessoal que fazia aula comigo, era o pessoal que era da CELP. E ali eu fui treinando e sempre que terminava o meu horário do estágio, da musculação, que acabava às 18 horas, tinha uma aula de ginástica, que era a aula mais forte que tinha. E eu ficava sempre assistindo e vendo os exercícios e copiava tudo na minha mente, mas imaginando para um dia eu ter uma oportunidade de iniciar minhas aulas de ginástica. E teve um dia que o professor faltou. E no dia que o professor faltou, ele tinha uma sócia e essa sócia foi dar aula. E ela iniciou a aula e quando começou a aula tinha muita gente, mas as pessoas foram saindo da aula. Fala, Ivan, estamos aqui. E o pessoal não gostava da aula dela, porque era uma aula muito fraca, eles eram acostumados a fazer aula com Peixinho, que era o professor, e da turma, assim, tinha umas 40 pessoas, saíram e ficaram umas 15 pessoas. E eu vi aquilo e eu digo, rapaz, por quê? E depois eu fui conversar com a professora e eu descobri que é porque eles só gostavam da aula do professor, porque era uma aula muito forte.
E ela disse que ela não gostava de dar aula dele exatamente porque era uma turma muito chata, que já tinha costume de fazer aula com ele, e eu copiava só a aula dele, a aula dela eu não copiava. E quando foi um dia, eu estava na recepção e ouvi ela recebendo uma ligação, e ele estava dizendo mais uma vez que não ia poder chegar a tempo e que não ia poder dar aula. E ela, no telefone, falou para ele que ela não ia dar aula porque ela não gostava de dar aula para a turma dele, porque o pessoal era muito chato. Aí o que aconteceu? Eu estava na frente e eu me propus a dar aula, porque eu achei que eu já estava preparado. Então eu disse, não, eu quero essa aula. Aí ela falou para ele que eu estava me oferecendo para dar aula e ele autorizou. Então, na hora que ela disse, vá lá então que eu vou apresentar você, vamos lá que eu vou apresentar você. E aí ela foi e me apresentou na turma. Só que na hora que eu estava indo para a sala, cara, foi uma emoção muito grande, assim, que o coração disparou, a adrenalina fui. Cheguei lá, aí a professora disse que o professor não ia, mas quem ia dar aula era eu. Quando eles viram que ela estava, já teve lá, foi e disse que quem ia dar a aula era eu. Então, veja bem, a primeira mensagem que eu tenho, você tem que ir em busca das oportunidades. E na hora que surgir uma oportunidade na sua vida, você tem que estar preparado e treinado para cumprir o seu objetivo e executar o seu trabalho da melhor forma que você puder. Porque talvez essa oportunidade seja única e exatamente uma corrida com variação todo. Eu iniciei a aula, que era uma aula de localizada, uma aula que era feita com exercícios combinados, e eu fiz, e fui fazendo e dando os exercícios, colocando os exercícios, e no final eu fiz um relaxamento e encerrei a aula de uma forma assim brilhante, sabe? E fui aplaudido e assim, o número de pessoas que saiu da aula foi assim pouquíssimas, assim, vamos supor, de 40 ou 50 que tinha, saiu 10% da turma. E emocionado na hora porque eu tinha feito a minha tarefa, né? A missão que tinha sido dada para mim foi cumprida. A partir dali eu comecei a focar e continuei treinando a ginástica e dando musculação. E depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar numa academia que me chamaram para coordenar uma musculação, uma academia que abriu. E eu fui, coordenei, abri, contratei 2 professores para trabalhar comigo, porque eu dava aula em 3 academias. E era noite e essa professora faltou. E no dia que ela faltou, eu vi as alunas muito tristes, né, que elas tinham se comprometido para ir, tinha chegado na hora e a professora não pôde dar aula. Aí eu me ofereci para dar, porque a musculação que a gente tinha colocado na academia, tinha iniciado e não tinha muita gente na musculação. Então, eu me ofereci para dar aula, aí falei com a recepção liberou e eu peguei 2 alunas que estavam na musculação, joguei na ginástica e dei aula. E elas adoraram a aula também, me aplaudiram, porque na minha época de professor, o professor era feito um artista. Quando ele dava uma aula, os alunos sempre aplaudiam quando terminava a aula. E aí passou mais um tempo, a professora faltou de novo, eu dei uma segunda aula e eles gostaram novamente. Sempre era nesse horário. E depois de eu dar... Aí, sem eu saber, as alunas se juntaram e fizeram um abaixo-assinado para tirar a professora e me colocar no lugar deles, da professora. E, porra, seria uma coisa muito boa para mim, eu ficar no lugar da professora, né? Mas tinha um problema. Essa professora era filha da dona da academia. E isso causou um problema sério na academia, que terminou a mãe da professora me colocando para fora da academia por causa do problema que tinha causado. Houve um constrangimento muito ruim, que a professora ficou chateada e tal, e ela teve que botar para fora. Eu fiquei muito triste porque saí, mas eu vou dar outra mensagem. Quando você tiver uma oportunidade na sua vida, você faça o seu trabalho da melhor forma que você puder, com toda a excelência que você tenha. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser reconhecido e você vai ter uma pessoa ou uma empresa que vai valorizar o seu trabalho.
Então, eu fiz o meu melhor e perdi o emprego. Me juntei com os 2 professores que trabalhavam comigo e fui dizer para eles assumirem lá a musculação no meu horário e tal. E diante daquilo, um amigo meu que trabalhava comigo, ele ficou muito chateado com a situação e dali surgiu a ideia de colocar uma academia, eu e ele. E ele me chamou para botar junto. Nós não tínhamos dinheiro e a gente fez um levantamento de custo. Quando botou no papel, a gente viu que realmente a gente não tinha condições de abrir uma academia. Mas, mesmo sem ter condições, nós abrimos. Ele arrumou um dinheiro emprestado com o irmão dele. Eu peguei umas economias que eu tinha, um carro, vendi. E a gente abriu a academia. E essa academia que eu abri foi o maior sucesso, se tornou uma das maiores de Recife. E eu vou dar uma mensagem agora que vocês tenham para a vida de vocês. Quando você tiver uma oportunidade que for tirada de você, não fique triste e tenha confiança. Porque quando se fecha uma janela, mais na frente se abre uma porta. Eu fico emocionado. Ó, vou encerrar a live dando para vocês aqui o visual aqui, ó, do vale que tem aqui em Gravatá, onde eu tô. Tenham todos um excelente fim de semana aí. Rafael.